Olá, tudo bem? Sou Dalton, professor de Química, e hoje vamos discutir um tema que é bastante recorrente na Química e também na Física, os chamados estados físicos da matéria, não é assim? Esse tema é bastante comum, alguns aprofundam muito, outros aprofundam menos, mas de maneira geral nós dizemos que o estado físico da matéria se apresenta de três maneiras, como o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. A física diz mais, a física diz que ainda existe um estado aqui, antes do sólido, chamado de condensado de Bose e Einstein. A gente acaba falando muito rapidamente e fica condensado Bose-Einstein. Mas, da mesma forma, a física também diz que existe um outro estado aqui depois do gasoso, o quinto estado da matéria, chamado de plasma. Então, para a física, talvez você tenha estudado o condensado de Bose-Einstein, o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso e o estado de plasma. Na química, pessoal, nós nos restringimos basicamente a esses três estados aqui. E aí temos que saber algumas propriedades, algumas características, Como, por exemplo, você acha que no estado sólido, as partículas, os agregados que compõem um estado sólido, eles têm alta ou baixa energia vibracional, energia cinética. No estado sólido, pessoal, as partículas que compõem esse estado, eles têm baixo grau de agitação. Portanto, nós dizemos que no estado sólido há um baixo grau de agitação. E a agitação é traduzido por energia cinética, não é assim? Da mesma forma, no estado líquido, eu tenho como mensurar a energia cinética das partículas que compõem o estado líquido. Se no estado sólido a energia cinética das partículas é muito baixo, no líquido, claro, essas partículas já têm um grau vibracional maior. Então nós dizemos que eles têm médio grau de energia cinética. E por sua vez, no estado gasoso, as partículas têm um alto grau de vibração. Então, nós falamos que no estado gasoso as partículas têm alta energia cinética. Pessoal, mas por quê? Por que, Dalton, que a energia cinética aumenta do estado sólido para o estado gasoso? Claro, porque a matéria, ao transformar, ao mudar de estado, nós envolvemos calor. Calor é uma energia em trânsito, não é assim que a gente define lá na física? E na química também. Calor é uma energia em trânsito. Então, para eu mudar do estado sólido, onde as moléculas, as partículas, os agregados estão bem unidos por forças de atração, para o estado líquido, eu preciso envolver calor. E nessa transformação, que nós chamamos de fusão, a energia envolvida para que isso aqui ocorra tem que ser um calor absorvido. Então, nós até falamos que essa transformação absorve calor. Calor, de maneira bem simples, nós representamos aqui pela variação de entalpia. Claro que tem distinções entre calor e variação de entalpia, mas eu posso falar que se a transformação absorve calor, você lembra desse símbolo, o ΔH maior que zero, nós estamos numa transformação endotérmica. Então, quando um sólido absorve calor, a transformação endotérmica, as partículas vibram mais, se afastam, desmoronam, não é assim? Perdem a forma própria e mudam para o estado líquido. Por isso que nós afirmamos que no estado líquido a energia cinética é bem maior que no estado sólido. Da mesma forma, pessoal, o líquido pode se converter em forma gasosa, E essa transformação de líquido para gasoso é chamado de vaporização. Claro que existem distinções de vaporização. Você pode ter uma vaporização, a formação de vapor, de três maneiras distintas. Essa vaporização pode ocorrer por evaporação, que é um processo lento, pode ocorrer por ebulição, que é um processo turbulento, que tem um ponto característico, uma pressão característica, e também pode acontecer por um processo chamado de calefação, que é instantâneo. Quando a gente borrifa, quando a gente joga, por exemplo, água líquida em uma chapa quente,
né, em uma chapa de ferro de passar roupa, você observa o processo de calefação. Quando você aquece, quando você ferve água no preparo do café, por exemplo, ali você tem um processo de ebulição. Claro que a ebulição é definida com base em uma pressão constante, né? A temperatura de ebulição da água, a pressão de um ATM, é muito característica, você sabe, ela vale 100 graus Celsius. Essa é a temperatura de ebulição. E a temperatura de evaporação, em qualquer temperatura. Você tem água evaporando, por exemplo, a 1 grau Celsius, a 15, a 20, a 30, a 40, a 80. Mas quando se chega a 100 graus Celsius e a pressão é mantida constante em um ATM, aí você não diz que a água evapora, você diz que a água entra em ebulição, certinho? E todos esses processos aqui, pessoal, também absorvem calor. Então, são transformações endotérmicas. A evaporação, a ebulição, a calefação, tudo isso aqui é uma transformação endotérmica, que eu simbolizo pela variação de entalpia da transformação. É uma transformação física, claro, né, porque a água sólida continua sendo água líquida e continua sendo água gasosa. Eu não alterei a composição química da matéria. Logo, isso é uma transformação física e são transformações que absorvem calor. Por sua vez, pessoal, o estado gasoso pode ser convertido no estado líquido. Há duas formas de converter um estado gasoso no estado líquido. A forma mais comum nos exames aí de provas de vestibulares é a condensação. Dalton, mas você falou que tem duas formas. Sim, eu posso converter um material gasoso por liquefação. Ah, mas qual a diferença, a distinção de liquefação e condensação? Quando eu tenho um gás, e gás é um material que está acima da temperatura crítica, depois você verá isso na física, eu comento aqui também, a mudança de um gás para o estado líquido é uma liquefação. E você tem que mexer em duas variáveis, pressão e temperatura. Na condensação, você não está num gás, você está abaixo da temperatura crítica. E para isso basta mexer em uma das variáveis. Ou eu resfrio, ou eu aumento a pressão. Se eu resfriar ou aumentar a pressão e o material se converter em líquido, eu estou numa condensação. Mas se eu tiver que resfriar e aumentar simultaneamente a pressão, aí eu estou numa transformação chamada de liquefação. E esses dois processos, pessoal, tanto a liquefação quanto a condensação, eles ocorrem com liberação de calor. Portanto, o ΔH é menor que zero. Trata-se de uma transformação exotérmica, que ocorre com liberação de calor. Óbvio, se libera calor, a energia cinética diminui. As partículas começam a vibrar menos e vão se aproximando mais. Da mesma forma, eu posso ter a transformação do líquido em um sólido. Quando nós formamos um sólido a partir de um líquido, essa transformação é chamada de solidificação, certo? E o ΔH dessa transformação também é menor que zero. Logo, é uma transformação exotérmica. Então, se você observar do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, você perde calor. Aqui é exotérmico, aqui é exotérmico. À medida que o material libera calor, as partículas começam a vibrar menos e a se aproximarem mais. E isso define o que nós chamamos de estados. O estado sólido, as partículas vibram muito pouquinho, estão próximas, portanto, eles têm forma e volume próprios. No estado líquido, que já houve um ganho de energia, as partículas vibram um pouco mais, claro, né? Afastam-se um pouco mais e perdem a forma. No estado líquido, o material assume a forma do recipiente em que ele está. E no estado gasoso, ele ganhou mais energia, as partículas vibram muito mais, se afastam muito mais, e aí ele não tem nem forma e nem volume. Ele assume o formato e o volume do recipiente que eu contenho. Tá, Dalton, mas tem uma transformação que pode ser do sólido para o gasoso e pode ser do gasoso para o sólido. Sim, essa transformação ocorre direto. Quando um material passa do estado sólido para o estado gasoso,
ou do gasoso para o sólido, na química nós chamamos de sublimação. A física fala em sublimação e ressublimação, mas a química também não implica com isso e nós podemos usar o termo sublimação ou ressublimação. Quando eu pego, por exemplo, a naftalina sólida e deixo ela aqui num ambiente, um pedacinho de naftalina de cor branca, meio amarelado, como um bloco de giz, e ela sai do estado sólido e vai para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, isso é dito de sublimação. Pessoal, se saiu do sólido para o gasoso, você aumentou a energia cinética, as partículas vibraram mais, logo a transformação endotérmica. Mas na sublimação inversa, ou ressublimação, aí sim a energia cinética, quando o material passa do gasoso para o sólido, a energia cinética diminui e essa transformação é dita exotérmica. Tudo bem? Hoje fizemos aqui um breve comentário das transformações dos estados físicos da matéria, e as transformações, ditas transformações físicas, que são aquelas que não alteram a composição química do material. Tchau, tchau, até mais, até a próxima aula.